TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro, e você vai ver a seguir. Justiça determina que Petrópolis tenha que encerrar contratações por RPAs. ICMS de Petrópolis pode ter novo desfecho nesta semana. Defensoria Pública cobra a instalação de uma delegacia da mulher em Petrópolis. Vereador de Nova Friburgo envia dossiê para o Ministério da Saúde. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Prefeitura de Petrópolis vai ter que encerrar as contratações por recibo de pagamento autônomo, os RPAs, nas Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação em um prazo de 60 dias, conforme uma determinação do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins. A decisão também expressa que deverá ser entregue em juízo um plano de ação detalhando metas, prazos e objetivos que levam o fim do molde. Além disso, o Executivo tem que criar uma proposta legislativa para proibir de forma definitiva admissões pelo meio. No processo, deverão constar detalhadamente as despesas totais, com a lista nominal dos atuais contratados, descrevendo a função de cada atuante. Caso as medidas não sejam cumpridas, a Prefeitura deverá pagar uma multa de R$50 mil, além de R$1.000 aplicados em face de cada gestor público responsável pelo desfecho das obrigações. A sentença proferida pela 4ª Vara no dia 12 de setembro é um desdobramento de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2019, quando o órgão pontuou que a prática era irregular. Sendo assim, o veredito vem sendo descorrido dentre os anos. Na última audiência, em agosto de 2025, a promotora de justiça Vanessa Katz ressaltou que o sistema de contratações por RPAs já foi considerado como irregular pelo Tribunal de Contas do Estado. Atualmente, existem cerca de 1.800 cargos preenchidos por RPAs nas 3 secretarias pontuadas, sendo 994 na saúde, 326 na assistência social e 480 na educação. A promotora ressaltou que a situação do município é grave. Frente aos apontamentos, o prefeito Ingo Rames se comprometeu em juízo a não realizar nenhuma nova contratação no regime. Porém, destacou a necessidade de estudar a situação para não haver danos aos serviços, em especial na saúde. No município, trabalhadores contratados por recibo de pagamento autônomo, especialmente da área da educação, sofrem com atraso nos pagamentos. O último episódio aconteceu em agosto deste ano, quando a equipe da TV Correio da Manhã recebeu denúncias por parte dos estagiários referente ao atraso dos salários. Na prática, eles deveriam receber até o 5º dia útil do mês, porém, passaram a ser realizadas a partir do 10º dia, até ficarem sem uma data fixa para a regularização. Bom, e a nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para saber mais sobre essa situação e o governo municipal informou que esse caso já corre na Justiça desde o ano de 2019 e é mais um que foi herdado pela gestão atual de gestões anteriores. O Executivo destacou ainda que já vem realizando algumas ações para resolver a questão dos RPAs aqui na cidade de Petrópolis. E quando perguntada se há previsão de concursos para a saúde e assistência social para que sejam preenchidas as vagas, que vão ser retiradas pelos RPAs, mas de forma gradual, a gestão não respondeu aos questionamentos do Grupo Correio da Manhã. E bom, gente, o Supremo Tribunal Federal vai decidir até esta sexta-feira, dia 19 de setembro, a situação da arrecadação de impostos da cidade de Petrópolis. O julgamento, que começou na última sexta-feira, está analisando o recurso ingressado pelos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro. E caso o agravo seja aprovado, o município terá que devolver valores em apenas um ano.
Segundo o recurso apresentado pelas cidades de Rio de Janeiro e Niterói, Petrópolis foi favorecida com a não aplicação da multa retroativa do índice de participação do município. O recurso alega também que o Estado do Rio foi colocado como regulador, que permitiu que os valores recebidos a mais durante o período de transição fossem recompensados em parcelas mensais ao longo de 4 anos. Como decorrência da decisão exarada pela presidência do TJ, e determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adotasse um regime de transição para a redução escalonada do IPM de Petrópolis, distribuindo a diferença entre o índice original e o índice corrigido pelos meses de maio de 2024 a janeiro de 2025. Já se somam 3 votos negando o recurso. O ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, destacou que a repentina redução do índice de participação do município nas receitas do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços entre abril e junho de 2024, aliada à compensação de valores recebidos com base no índice anterior, teria levado a cidade a não dispor de recursos financeiros para o atendimento de despesas essenciais. Na medida em que a modificação das declães IPM das empresas antes mencionadas aumentava consideravelmente a participação dos municípios em que sediadas na partilha da arrecadação do ICMS, reduzindo de forma repentina e substancial a participação de todos os demais municípios. Em 2023, a Prefeitura de Petrópolis conseguiu uma decisão liminar na 4ª Vara Civil do município que determinou que a multinacional GE Celma deveria fazer retificações nas informações preenchidas no valor adicionado na declaração anual para o índice de participação municipal. Na ocasião, o percentual subiu de 1,419 para 4,885 na época. Logo, a medida foi derrubada e, no período registrado em 2024, o município passou a não contar com esse recurso. O secretário de Governo e secretário de Planejamento e Orçamento de Petrópolis, Fred Procópio, ressaltou que os entes públicos municipais estão preocupados com o resultado. Esse julgamento no STF é bastante preocupante, né? Bastante preocupante. A gente tem uma receita muito impactada, né? A gente tem 400 milhões de reais que a gente está tendo que devolver já a partir desse ano, durante os próximos 3 anos e pouco, a gente vai pagar esses 400 milhões de reais aproximadamente, em função da derrota judicial. Para ele, o impacto da decisão, seja a favor ou contra, é estrondoso. Para os cofres públicos gera o que está todo mundo vendo agora, né? Essa dificuldade da gente custear coisas cotidianas que anteriormente Petrópolis não tinha essa dificuldade. A gente tem alguns serviços que preocupa, porque a gente não tem como cortar, já foi dado à população, né? A população já se apropriou disso. Até o prazo final, os 10 ministros terão que votar, ou seja, até sexta-feira. Enquanto isso, a Prefeitura de Petrópolis busca alternativas para aumentar a arrecadação, como a reforma do IMPAS e o diálogo com a GE Celma e o próprio governo do estado, regulador do IPM, que afeta diretamente o repasse do ICMS aos 92 municípios fluminenses. Bom, e ainda aqui em Petrópolis, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vem buscando na Justiça a instalação de uma delegacia especializada no atendimento à mulher aqui na cidade. O aparelho visa servir de base no combate à violência contra a mulher, crime que é uma grande questão na segurança pública aqui de Petrópolis. Isso porque, apesar de Petrópolis ostentar o posto de cidade mais segura do Estado do Rio, o município também é o 9º com mais casos de violência doméstica, de acordo com dados do dossiê Mulher. No dia 1º de agosto de 2025, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública na 4ª Vara Civil de Petrópolis para obrigar o governo do estado a colocar em operação uma delegacia especializada no atendimento à mulher, uma DEAN, na cidade. Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, temos apenas 14 delegacias especializadas. E Petrópolis, em números globais, é o 9º município do estado com mais casos de violência doméstica, sendo que as 8 cidades que têm números superiores a Petrópolis, todas elas já contam com essa delegacia especializada. Apesar dos dados alarmantes e da solicitação, em audiência realizada no dia 18 de agosto, o governo do estado propôs a criação de um NIAN,
um núcleo integrado de atendimento à mulher. Aparelho idealizado pela Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro, que, segundo Lucas, não é adequado para o município. Dentro de uma delegacia convencional, você cria uma sala, como se fosse um puxadinho dentro de uma delegacia, para você ter uma sala, você destaca um agente, mas você continua com um delegado que vai para atuar para todos os casos. Você tem um funcionamento apenas 8 horas por dia, não tem funcionamento no final de semana. O defensor público explica que a delegacia especializada funcionaria de maneira mais ampla, com um delegado específico para a pasta, funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana e também um efetivo de 27 agentes, focados no atendimento de casos de violência contra as mulheres da cidade e também das proximidades. Não apenas em Petrópolis, mas de toda a região, porque a implementação desse equipamento aqui na cidade pode também beneficiar mulheres vítimas de violência doméstica nas cidades vizinhas, que podem ter o seu atendimento na comarca mais próxima. A instalação do aparelho ainda vai trazer benefícios para o atendimento das outras ocorrências registradas no município, tendo em vista que, atualmente, os casos de violência contra a mulher representam 30% dos chamados na cidade. Ou seja, se uma delegacia especializada existisse, essas porcentagens das forças de segurança poderiam focar no atendimento de outras ocorrências. As delegacias convencionais vão ter muito mais agentes com tempo para trabalhar no enfrentamento da violência corriqueira. Um dos principais pontos destacados por Lucas Nunes é o custo da operação dos aparelhos. Ele relembra que Petrópolis atualmente se encontra em estado de calamidade financeira e que os custos de operação da NIAN seriam de responsabilidade do Poder Executivo. A criação do NIAN é um convênio da Secretaria Estadual de Polícia Civil com o município e com o Poder Judiciário. Então, nesse convênio, o Estado passa essa obrigação que constitucionalmente é dele, de prestar segurança pública através da Polícia Civil. No caso da DEAN, a situação é bem diferente. A instalação é de responsabilidade do Estado, mas nem o próprio Estado teria gastos adicionais, por conta do Fundo Nacional de Segurança Pública do Governo Federal. Ele é destinado aos estados para medidas de segurança pública. E nesse Fundo Global de Segurança Pública Nacional, ele tem uma rubrica específica que deve ser destinado, parte desse fundo, exclusivamente para o enfrentamento de violência doméstica contra a mulher. De acordo com dados do Portal da Transparência, o Estado do Rio de Janeiro conta com mais de 12 milhões de reais deste fundo, que podem ser usados diretamente para a criação de DEANs, conforme autoriza a Lei 14.541 de 2023. E, gente, na cidade de Nova Friburgo, um dossiê com 37 páginas apontando possíveis irregularidades na saúde pública do município, inclusive de mau uso dos recursos federais e problemas no Hospital Raul Sertan, principal e maior hospital da cidade de Nova Friburgo, foi entregue ao Ministério da Saúde, diretamente ao ministro Alexandre Padilha. No documento que foi elaborado pelo vereador Marcos Marins, o parlamentar, solicita uma auditoria por parte do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. O número de mortos é calamitoso e todos os dias a cidade de Nova Friburgo está decidindo quem vive e quem morre. A representação formal relata que graves problemas estariam ocorrendo na saúde do município e aponta para a necessidade de intervenção urgente por parte do Ministério da Saúde. Entre outras questões abordadas no dossiê estão falhas estruturais, má gestão de recursos públicos, ausência de dados oficiais e violações à legislação orçamentária que comprometem diretamente o Sistema Único de Saúde. Já é nítido e notório que a nossa população vive. 1 a cada 7 pacientes internados estão morrendo no hospital. Falta de gestão, falta de logística, problemas na distribuição de remédios, problemas como um todo, que afetam não só os servidores que trabalham em condições péssimas, como também os pacientes e moradores, não só da cidade de Nova Friburgo, como de toda a região serrana. O parlamentar destacou principalmente a situação do Hospital Municipal Raul Sertan, que é o principal hospital do município e que deveria atuar como polo de referência para urgência e emergência para pelo menos 8 municípios vizinhos.
Além da instauração imediata de uma auditoria técnica pelo DENASUS no Fundo Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, o vereador solicitou que o Ministério da Saúde também verifique a veracidade dos dados e a transparência da gestão. O dossiê solicita também que sejam apuradas as informações sobre produção hospitalar, com número de internações, óbitos e cirurgias. No documento, é solicitado que seja avaliada a conformidade da gestão hospitalar com as normas do SUS e a legislação sanitária, investigando as causas das falhas estruturais do desabastecimento crônico de insumos e medicamentos no Hospital Municipal Raul Sertã e demais unidades da rede. Além disso, foi solicitado que seja realizada uma auditoria para apurar a regularidade na aplicação dos recursos federais do SUS, a fim de verificar possíveis desvios de finalidade, como o remanejamento ilegal de 9 milhões do fundo para a Secretaria de Turismo. A gente também alerta e coloca o que aconteceu na nossa cidade. Desvio de 9 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde para pagar shows na Secretaria de Turismo. Desvios de medicamentos e várias outras ocorrências que são, além de crimes, também que estão matando pessoas na minha cidade, aqui em Nova Friburgo. Segundo o vereador, a proposta é evidenciar que não se trata de casos isolados, mas de um conjunto robusto de falhas estruturais, administrativas e operacionais, que, somadas, apontam para um cenário de colapso. E você vai ver depois do intervalo. Maior operação da história contra tráfico de animais. Tem alvos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Operação do governo do estado conduz 47 pessoas à delegacia e resgata 800 animais silvestres. Polícia identifica suspeitos de promover queimadas perto de posto de gasolina em Paraíba do Sul. Senado aprova pena maior a quem fornecer drogas ou bebidas a menores. Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição.
E bom, gente, em uma audiência que foi realizada na tarde desta terça-feira, foi debatida a questão das grandes filas de ortopedia no Hospital Santa Teresa aqui em Petrópolis. A sessão é um desdobramento de um processo que foi movido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa. Nós vamos entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai trazer mais informações sobre este assunto. Jonathan, boa tarde para você. A gente sabe que aconteceu essa audiência ontem, nessa terça-feira, né? Você esteve presente lá, então conta pra gente um pouquinho melhor o que foi dito nesse encontro lá na 4ª Vara Civil de Petrópolis. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha aí de casa. Bom, essa audiência aconteceu ontem, né, na terça-feira, dia 16 de setembro, e você falou em relação, né, às filas ortopédicas do Santa Teresa, mas é bom a gente destacar, Rafa, que não é relacionado, por exemplo, ao particular, né? É relacionado ao convênio da Prefeitura de Petrópolis com o Santa Teresa, né? Então, é em relação às filas ortopédicas do SUS. É bom destacar esse ponto, já que muita gente pode ficar na dúvida, enfim. Essa audiência, na verdade, é um desdobramento de um processo do Ministério Público movido contra o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis, que possui esse convênio. Inclusive, Rafa, no dia 22 de maio desse ano, a Prefeitura anunciou a renovação do convênio com a unidade para o atendimento dos pacientes que necessitam do SUS. Enfim, que é aquela outra ala ali, para quem conhece, né? A outra ala ali do Santa Teresa ao lado da emergência e a parte do SUS no hospital. Enfim. E, Rafa, uma coisa que a gente vem debatendo, às vezes, aqui nas minhas entradas ao vivo e nas reportagens, é a questão da saúde em Petrópolis. Inclusive, o Dr. Jorge Luiz Martins, né, que é o juiz que presidiu a audiência ontem, falou, abre aspas, Petrópolis vive um momento de terror na saúde e usando argumentos pífios para justificar o injustificável, fecha aspas, disse o Dr. Jorge ontem na audiência. Enfim, é uma questão muito complicada que a gente vive aqui no município de Petrópolis, a saúde pública, não só em relação ao caso do Santa Teresa, mas a gente trouxe informações também em relação ao caso do SERRAC, da grande dívida que o município de Petrópolis tem com o SERRAC, enfim. E, Rafa, uma outra informação muito relevante é que um dos pontos mais debatidos na audiência foi a questão do risco cirúrgico e a execução da cirurgia em si. Isso acontece porque inclusive, o Ministério Público bateu muito nesse ponto, os médicos, né, o corpo clínico do Hospital Santa Teresa também citou isso, principalmente o Dr. Rogério Góes, que é o coordenador de ortopedia do Hospital Santa Teresa. Enfim, o que acontece? O paciente faz o risco cirúrgico e o prazo, a validade, pode se encerrar antes mesmo da execução da cirurgia, já que as filas de cirurgia de ortopedia estão muito longas. Então, às vezes, o paciente ele realiza o risco cirúrgico, passa o prazo, né, a validade desse risco cirúrgico, ele teria que realizar outro risco cirúrgico e aí ele volta ao fim da fila, né, volta para o zero. Enfim, Rafa, essas são as informações em relação à audiência de ontem. Volto com você no estúdio. Como você falou, é uma verdadeira novela, né? A saúde aqui em Petrópolis, assim como outros assuntos, transporte público, enfim. A gente está vivendo algumas novelas aqui em Petrópolis já há alguns anos. Você falou da dívida do SERRAC, que é o sistema que opera o Hospital Alcides Carneiro, mas o próprio Hospital Santa Teresa também enfrenta na Justiça uma situação de dívidas relacionadas à Prefeitura de Petrópolis e é um dos hospitais que atende pelo SUS, não só particular, como você falou, também atende pelo SUS, inclusive a ala de trauma. O Hospital Santa Teresa atende muitos pacientes pelo SUS. Então é uma situação muito complicada. Eu sei que você esteve na audiência ontem, está preparando um VT para a gente trazer aqui na TV Correio da Manhã. Mais tarde, no nosso Jornal das 6h30, esse VT vai ser transmitido para vocês acompanharem com mais detalhes e também, claro, aqui no Correio Petropolitano na TV, primeira edição desta quinta-feira, a gente traz mais informações sobre este assunto. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações e sua participação mais uma vez aqui com a gente. E bom, gente, agora mudando de assunto, uma mega operação que foi realizada nesta terça-feira, dia 16 de setembro, pelo governo do estado, está sendo considerada a maior da história do Brasil contra o tráfico de animais silvestres. A Operação São Francisco já conduziu até ontem havia conduzido 17 pessoas para a delegacia e cumpriu mandados em várias regiões do Rio, inclusive na região serrana, além de São Paulo e Minas Gerais.
Mais de 1.000 policiais civis participaram da ação, que é resultado de 1 ano de investigações. A operação revelou uma quadrilha responsável pelo tráfico de animais, armas e munições, com ligações com facções criminosas de outros estados. Ao todo, 145 suspeitos foram identificados e 17 pessoas conduzidas à delegacia. Na cidade da polícia foi montada uma base de apoio para receber os animais resgatados. Eles passam por avaliação veterinária e seguem para centros de triagem, de onde devem ser reintroduzidos à natureza. Diversos animais silvestres que foram resgatados, mas muito mais do que isso é poder desarticular e coibir esse tipo de crime aqui no estado do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos da importância dos nossos animais silvestres para a biodiversidade, para os biomas, na verdade. Cada um tem a sua função especial no ecossistema. Durante as investigações, os agentes descobriram que a quadrilha atuava de forma organizada, com caçadores, atravessadores e até falsificadores de documentos para dar aparência legal aos animais vendidos em feiras clandestinas. Entre os alvos estavam também núcleos especializados em caçar e comercializar primatas. E ainda falando sobre essa força-tarefa do governo do estado contra o tráfico de animais silvestres, a gente recebeu, claro, atualizações sobre toda essa mega operação. Armas e munições, quanto a esse tráfico de armas, munições e animais silvestres, toda essa mega operação já conduziu 47 pessoas à delegacia e resgatou cerca de 800 animais vítimas de tráfico. Essa é a maior ação de combate ao tráfico de animais já realizada no Brasil. Ao longo do dia, a operação integrada entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade contou com o apoio da Polícia Militar e do Ministério Público. Esta é a maior ação de combate ao tráfico de animais já realizada no Brasil. Desde o início desta terça-feira, as equipes cumpriram 40 mandados de prisão e 270 de busca e apreensão em diversas regiões do estado. Essa operação vai ficar na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil. É a maior operação com esse foco já realizada no país. O trabalho é de total integração e transparência. E o resultado que a gente vê hoje é esse resultado da operação, com um grande número de animais que estavam sob domínio de traficantes, hoje vão ser tratados e colocados em liberdade no seu habitat natural. As investigações da Polícia Civil revelaram que a organização criminosa atuava há décadas no tráfico de animais, sendo a principal responsável pela venda em feiras clandestinas. O grupo também traficava armas e munições para garantir a continuidade das ações delituosas. Outros núcleos foram identificados, como falsificadores que vendiam anilhas, selos públicos, chips e documentos falsos, usados para mascarar a origem ilícita dos animais, e o núcleo responsável pelo fornecimento de armamento e munições à organização. É uma operação histórica, a maior operação de combate ao tráfico de animais do país. Já são mais de 45 presos, já são mais de 700 animais que foram recuperados, podendo chegar a mais de 1.000. São bilhões e bilhões de reais, bilhões e bilhões de dólares envolvidos nessa prática criminosa. Na cidade da polícia, foi montada uma base para receber os animais resgatados. No local, eles tiveram um atendimento médico-veterinário e foram avaliados por peritos criminais. Os animais estão sendo encaminhados a centros de triagem para garantir sua reintrodução à natureza. E, gente, na cidade de Paraíba do Sul, nesta terça-feira, a polícia identificou os suspeitos de promover uma queimada perto de um posto de gasolina. O crime aconteceu no dia 9 de setembro. Olha só. Uma ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal resultou na identificação de 2 suspeitos de terem iniciado um grave incêndio em uma área de mata que fica nas proximidades de um posto de gasolina na BR-393 em Paraíba do Sul. O crime aconteceu no dia 9 de setembro, tendo o fogo iniciado por volta das 9h30 da manhã e rapidamente se alastrado pela mata que margeia a rodovia, chegando bem próximo ao posto de gasolina, sendo o fogo controlado pela ação dos bombeiros antes que seguisse em direção às bombas de combustível. Através da análise de câmeras, os agentes identificaram 2 homens que chegaram de moto em um terreno próximo ao posto pouco antes do início do incêndio e foram embora depois que as chamas se iniciaram. Os suspeitos têm idades de 39 e 54 anos e chegaram ao local com 2 enxadas. Há indícios de que eles buscavam apenas colocar fogo no lixo que havia em um terreno, mas as chamas fugiram do controle e se alastraram. Os suspeitos já foram ouvidos e a polícia aguarda apenas o resultado da perícia para que a investigação seja remetida
remetida para a Justiça. Essa investigação faz parte de uma força-tarefa que envolve os órgãos de segurança e a Prefeitura de Paraíba do Sul para a identificação e responsabilização dos envolvidos em queimadas do município. E você vai ver depois do intervalo. Aprovados no CNU devem manifestar interesses em cargos até esta quinta-feira. Cartão do SUS será unificado com dados do CPF do usuário. Governo quer reduzir fila do INSS para até 45 dias. Desemprego recua para 5,6%, a menor taxa desde 2012, segundo o IBGE. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O prazo para que os candidatos aprovados na lista de espera do CNU façam a declaração de interesse em continuar concorrendo às vagas de cada um dos cargos para o qual está habilitado vai terminar às 11h59 desta quinta-feira, dia 18 de setembro, no horário de Brasília. Essa etapa é obrigatória para que os candidatos permaneçam na lista de espera, caso contrário, eles serão excluídos. Os aprovados que não manifestarem interesse no prazo serão retirados da lista de espera e não concorrerão em futuras convocações desta edição do concurso. O procedimento tem o objetivo de deixar na lista de espera somente os candidatos que ainda têm real interesse na vaga. O Ministério da Gestão esclarece que a manifestação de interesse não gera direito adquirido à vaga, nem garante nomeação ou posse. Para conferir as vagas em que está em lista de espera, o aprovado deve acessar a sua área do candidato no site do CNU. O candidato deverá ter a conta no gov.br de nível prata ou ouro dentro da plataforma sou.gov, precisará confirmar o interesse separadamente em cada cargo que aparece na lista de espera. Para acelerar futuros procedimentos de nomeação e posse pelos órgãos participantes do concurso unificado, a recomendação é que aqueles que já têm certeza que não vão assumir a vaga respondam à manifestação "não tenho interesse". E, gente, o novo Cartão Nacional de Saúde, a partir de agora, passa a exibir nome e CPF no lugar do antigo número. A mudança foi anunciada nesta terça-feira pelos Ministérios da Saúde e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A previsão é que 111 milhões de cadastros sejam inativados até abril de 2026. Desde julho, 54 milhões já foram suspensos. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente pelo Sistema Único de Saúde. Para tornar a unificação possível, a pasta iniciou uma espécie de limpeza da base de cadastros de usuários do SUS, conhecida como CadSUS. Desde então, os registros passaram de 340 milhões para cerca de 286 milhões de cadastros ativos. Desse total, 246 milhões já estão vinculados ao CPF, enquanto mais de 40 milhões permanecem sem CPF, em fase de análise para inativação. O processo de higienização, de acordo com o Ministério, alcança ainda cadastros inconsistentes ou duplicados. A estimativa do governo é que 11 milhões de registros sejam inativados todos os meses, totalizando 111 milhões até abril de 2026. A meta é que, ao final da ação, a base de cadastros de usuários do SUS seja equivalente ao total de CPFs ativos na Receita Federal, que são mais de 228 milhões. O avanço, segundo o Ministério, foi possível graças à interoperabilidade do CadSUS e da base de dados da Receita Federal, utilizando o CPF como identificador único do cidadão e viabilizando acesso a dados como históricos de vacinas e medicamentos garantidos no programa Farmácia Popular. E bom, gente, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, disse nesta terça-feira que o programa de gerenciamento de benefícios já está em vigor e tem como meta reduzir a fila do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A meta é de que pedidos de aposentadoria, pensões e auxílios sejam analisados em até 45 dias. A medida foi anunciada pelo ministro Volney e consiste em mutirões realizados por servidores fora do expediente normal, inclusive aos fins de semana, com remuneração adicional. O prazo de 45 dias foi estabelecido em um acordo com o Tribunal de Contas da União. O ministro também falou sobre o pagamento de indenização de R$50 mil em parcela única e pensão mensal vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo vírus Zika. No caso da pensão, o valor é limitado a R$ 8.157. A portaria já foi publicada e beneficia famílias em todo o país. Segundo ele, o governo federal está articulando com prefeituras e estados para garantir laudos médicos necessários de acesso ao benefício. Outro tema abordado pelo ministro foi a devolução de valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas. O ministro informou que mais de 2.300.000 pessoas já foram ressarcidas, somando mais de R$1 bilhão.
E ainda falando em economia, a taxa de desemprego no trimestre, que foi encerrado em julho, ficou em 5,6%, sendo a menor da série histórica indicada desde 2012. No trimestre imóvel anterior, a taxa era de 5,8%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O país tinha no fim de julho 6.118.000 pessoas desocupadas, o menor contingente desde o último trimestre de 2013. O número de ocupados atingiu o recorde de 102.400.000 pessoas. O trimestre foi marcado também pelo recorde no número de trabalhadores com carteira assinada, 39.100.000. Com esses dados, o nível de ocupação percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar manteve o percentual recorde de 58,8%. A pesquisa do IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria, por exemplo. Só é considerada desocupada a pessoa que efetivamente procura uma vaga. São visitados 211.000 domicílios em todos os estados e no Distrito Federal. O IBGE faz também um mapeamento das pessoas que estão fora da força de trabalho, que ficou em 65.600.000 pessoas, estável ante o trimestre imóvel anterior. A população desalentada, os que não procuram emprego por achar que não conseguiriam uma vaga, recuou 11% no trimestre e alcançou 2.700.000 pessoas. E você vai ver depois do intervalo. Avenida Tiradentes e ruas no bairro Mauá, no Independência, estão interditadas para o trânsito de veículos em Petrópolis. Cenário epidemiológico de Covid-19 no Rio de Janeiro tem tendência de redução. Aplicativo RJ Digital do Governo do Estado facilita agendamento e emissão da carteira de identidade. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói.
Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, agora um alerta aos motoristas de Petrópolis. A Avenida Tiradentes, no trecho entre a Praça Princesa Isabel e a Rua Raul de Leônia, aqui no centro de Petrópolis, está interditada para a realização do evento Bossa e Sabores, que acontece entre os dias 19 e 21 de setembro, nesse fim de semana. A montagem da estrutura do evento começou na segunda-feira e a via permanece fechada até a desmontagem, que acontece no dia 22 de setembro. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, já sinalizaram o local com grades e placas e o fechamento da via nos 2 pontos. O acesso de carros só fica permitido aos estabelecimentos que funcionam no local. O estacionamento rotativo e outras vagas demarcadas da via, como as de ônibus de turismo, por exemplo, ficam suspensas no trecho durante esse período. Já no bairro Mauá, que fica na região do Independência, também aqui em Petrópolis, a Águas do Imperador informou que entre os dias 16 de setembro e o dia 15 de dezembro estarão parcialmente interditadas devido às obras de ampliação das redes coletoras de esgoto do sistema de esgotamento sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto do Independência. Os serviços terão início na Rua Padre José Maurício Marcolino e seguirão pelas ruas de Manuel Fel, Professor Alberto Sabim, Edgar Assunção, Gastão Marques Lamonier, Madalena Tagliaferro, Jorge Lengruber e Estrada da Independência. A concessionária orienta que os moradores e motoristas redobrem a atenção ao transitar pelos trechos. E bom, gente, agora mudando de assunto, o boletim Panorama Covid da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro indica que 5 dos 8 indicadores precoces têm apresentado tendência de redução. A taxa de positividade dos testes rápidos no Sistema Único de Saúde e na rede particular apresentou uma redução de solicitações de leitos de adultos e também de crianças que são atendidos nas unidades de pronto atendimento, as UPAs estaduais, com sintomas gripais. Nos testes feitos na rede pública, a taxa de positividade caiu de 16,8% para 11,2%. Na rede particular, o índice diminuiu de 14,1% para 8%. As solicitações de leitos adultos passaram de 652 em agosto para 562 no início de setembro. O número de pacientes adultos com sintomas gripais que buscam atendimento nas UPAs do estado teve redução na primeira semana de setembro. Entre 10 e 16 de agosto, foram 1.613 pacientes. Entre 31 de agosto e 6 de setembro, foram 1.490. Os atendimentos pediátricos apresentaram crescimento em agosto, mas voltaram a recuar. De 10 a 16 de agosto, foram 873 crianças atendidas. Em seguida, entre 17 e 23 de agosto, o número cresceu para 1.182 pacientes. De 24 a 30 de agosto, recuou para 1.088. A tendência de redução permaneceu na primeira semana de setembro, quando foram contabilizados 1.040 atendimentos. O número de casos confirmados de Covid-19 também apresenta estabilização. O modelo de nowcasting, que corrige o atraso entre os primeiros sintomas e a data de notificação, estima que tenham ocorrido 239 casos de 24 a 30 de agosto. Das amostras que chegaram ao Laboratório Nacional de Saúde Pública na última semana, a predominância do rinovírus entre crianças e vírus da Covid-19 entre idosos. Por isso, a Secretaria reforça a necessidade de os idosos buscarem a unidade básica de referência para tomarem a vacina. E, gente, desde o mês de junho está mais fácil dar início ao pedido de primeira e segunda vias da carteira de identidade e de agendar o atendimento nos postos do Detran RJ. E para isso, basta acessar o aplicativo RJ Digital do Governo do Estado, que permite preencher os dados do formulário e fazer upload dos documentos necessários. Olha só.
O atendimento presencial agendado pelo aplicativo só será necessário para coleta de digitais, fotografia e conferência de dados. Em um momento de alta demanda pela nova carteira de identidade nacional, quem acessa o RJ Digital não precisa recorrer a despachantes para conseguir agendamento. A ferramenta, lançada em setembro de 2024, centraliza e facilita o acesso a mais de 2.500 serviços públicos digitais. A parceria entre Detran RJ, Secretaria de Transformação Digital e Poder RJ permitiu incluir a identificação civil entre os serviços digitais disponíveis para todos os cidadãos fluminenses. O aplicativo chegou para facilitar o dia a dia das pessoas, desburocratizando e agilizando o acesso ao serviço. Com esse mesmo objetivo, o Detran RJ passou a atender também aos sábados para a emissão da carteira de identidade. Além disso, lançou o programa Detran Presente, que percorre os municípios oferecendo documentos e serviços aos moradores. E também integra o programa RJ para Todos, do Governo do Estado, com emissão de documentos. O aplicativo RJ Digital pode ser baixado gratuitamente nas principais plataformas digitais, lojas Android e iOS. Para acessá-lo, o usuário precisa ser cadastrado no portal gov.br do Governo Federal. O usuário deverá usar o mesmo login e senha utilizados no sistema gov.br, aceitar o termo de uso e política de privacidade e, depois, escolher o serviço para emitir primeira ou segunda via da carteira de identidade. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, estamos passando da metade da semana já foi, amanhã é quinta-feira e claro, a gente quer saber como é que tá a previsão do tempo pra gente se programar antes de sair de casa. Será que já vai esquentar um pouquinho amanhã? Eu já tô aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Evelyn, boa tarde pra você. Amanhã é quinta-feira, inclusive é o meu aniversário, por isso eu quero saber como é que tá a previsão do tempo pra amanhã. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, vamos saber agora como que vai ficar especial o seu aniversário. Bom, eu tô de casaco, né? Vocês estão vendo. Então, a gente tem um solzinho, mas também tem chuva. Então, tentando equilibrar. Começando por Nova Friburgo, a quinta-feira será de céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde, o sol aparece, mas poderá haver pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Já em Teresópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens o tempo todo, com aberturas de sol. Os termômetros variam entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. Bom, para finalizar, em Três Rios o dia será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 27 graus. Evelyn, a gente não vê muita diferença para amanhã se comparado aos outros dias dessa semana. Ainda tá um pouquinho fresquinho, ainda não esquentou como estava prometendo aí, como a previsão vem prometendo, nessa mudança, né, de estação, do inverno para a primavera, que já começa nos próximos dias. Mas para amanhã, gente, ainda tá aquele clima mais ameno e segue a previsão de chuva. Eu já tô acostumada, no meu aniversário sempre chove, já é de lei. Então, gente, para amanhã não tem nada muito diferente dos outros dias dessa semana. Segue esse clima mais ameno, com alguns momentos do dia um pouquinho mais quente e com previsão de chuva. Então, Evelyn, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nas nossas redes sociais, além, é claro, dos nossos telejornais e o nosso site em correiopetropolitano.com.br. Acompanhe a gente, siga a gente nas redes sociais para se manter sempre informado. Amanhã, gente, é quinta-feira, como eu falei, é meu aniversário, mas eu estarei aqui. Claro, nosso encontro está marcado, eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.